Olá, bem-vindos ao meu canal. Nossa, sempre quis dizer isso. Enfim, por que eu resolvi fazer um vídeo neste novo canal? Eu resolvi fazer um vídeo sobre casamento, porque meu casamento ele foi de uma forma um pouquinho diferente. Eu casei num cruzeiro. E quando eu fui procurar conteúdo sobre o casamento no cruzeiro em 2016, que foi quando eu casei, não tinha muita coisa na internet. Até hoje eu recebo pessoas me perguntando para tirar dúvidas ou para explicar alguma coisa. Então eu pensei, bom, por que não fazer um vídeo onde eu consiga colocar o máximo de informações? E caso eu não tenha colocado todas as informações que vocês estejam procurando, por favor, entre em contato comigo ou nos comentários aqui do vídeo ou até mesmo no meu Instagram, que eu estarei sempre aberta para responder as perguntas de vocês, tá bom? Bom, vou falar sobre o meu casamento, um momento único, algo que eu não esperava, nunca imaginei, né? Nunca imaginei casar com vestido, como dizem por aí, véu e grinalda, né? Mas, enfim, casei e casei num cruzeiro. E vou contar pra vocês cada detalhe desse casamento. Somos um casal que gostamos de viajar e todo o dinheiro que a gente guarda é pra viajar. Surgiu a ideia do casamento, viajando, quando a gente estava em Las Vegas e vimos que tem as capelas onde o Elvis Presley casa as pessoas, então pensamos, nossa, é uma boa opção. Seria um casamento divertido, entraríamos ao som de Elvis com Elvis, né? E seria viajando, ideal para nós. Quando foi comentado com alguns familiares e alguns amigos, alguns deles falaram, não, mas se vocês vão casar, a gente vai acompanhar. Foi então quando a gente pensou, bom, Estados Unidos talvez não seja a melhor opção, porque tem a questão de visto. E a gente não queria que o nosso casamento fosse uma coisa estressante ou difícil para os convidados e para nós. Então pensamos, bom, a gente vai ter que mudar de ideia. Mas qual ideia? Foi então quando na agência de viagens fomos questionados. Por que vocês não casam num cruzeiro? Cruzeiro? Como assim um cruzeiro? Nunca tínhamos pensado nisso. Pegamos alguns detalhes, fomos para casa pensar. Acontece que eu fui para a internet e foi aí que eu vi que não tinha tanta informação em casamento em cruzeiros. Não ter tanta informação e casar num lugar onde tu não tem tanta informação é um problema para mim. Detalhista, querendo saber de tudo, cada detalhe. Então eu pensei, nossa, não sei se vai rolar. Foi então quando eu, procurando na internet, achei um garoto que tinha casado no cruzeiro. Marquei uma conversa de Skype com ele muito simpático, me contou tudo, como foi o casamento dele, cada detalhe, e foi então quando eu decidi, quer saber? Vai ser num cruzeiro, a gente vai casar num cruzeiro. Devíamos ir então para o seguinte passo, que seria a escolha do cruzeiro. Existem vários tipos de cruzeiros, né? Nós pensamos no seguinte, na época a gente morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nossa família, a maior parte morava no Sul ou parte no Uruguai. Então a gente queria um cruzeiro que fosse de poucos dias e que não que saísse de São Paulo para a galera ter que pegar voo até São Paulo, e que saísse de Santa Catarina, que seria um destino mais próximo, e que não fosse de tantos dias, porque as pessoas precisam trabalhar e para não pegar tantos dias de férias, enfim. Foi então quando a nossa agente de viagens nos apresentou o cruzeiro da Pullmantur, que era 4 dias, saía de Itajaí, então era Itajaí, parava em Ilhabela, parava em Santos e retornava para Itajaí. No total de 4 dias, um cruzeiro all inclusive, então incluía desde tudo, né? Alimentação e bebidas alcoólicas ou não alcoólicas. Foi quando a gente pensou, pronto, cruzeiro escolhido, esse aí com as datas que se encaixavam, que eram as que a gente queria, que foi em fevereiro de 2016. Quem fez toda a parte de contratação das cabines do nosso cruzeiro foi a Larissa. Eu vou deixar o contato dela aqui para vocês, tá? Ela foi a nossa agente de viagens, ela foi ótima. Sem ela, o nosso casamento não teria saído tão perfeitinho, ela foi essencial para nós. Ela disponibilizou o WhatsApp dela para as pessoas entrarem em contato com ela e tirarem as dúvidas. Ela fez a contratação da cerimônia de casamento. Ela fez a contratação de todas as cabines para os nossos convidados. Então, ela tirava dúvidas o tempo todo. Super, super, super querida e super atenta para a necessidade de cada um. Então, com certeza, sem ela, o nosso casamento não teria sido tão perfeito conforme foi. Na hora de uma escolha dessas, é muito importante escolher, além da agência de viagens que vai prestar o serviço para ti, também a agente de viagens.
pois é com ela que tu vai conversar, é com essa pessoa que tu vai tirar as dúvidas, é essa pessoa que vai tentar te entender da melhor forma possível para conseguir atingir o teu objetivo, né? É por isso que eu indico a Larissa. A Larissa, ela é muito boa, ela me deu toda a atenção do mundo, ela é realista, ela é sincera, então se ela acha que é possível, ela vai fazer, se ela acha que não é possível, ela vai te dizer. E assim, a Lá, ela é de uma agência de viagens da CVC de Balneário Camboriú. Na época, como eu disse para vocês, eu estava morando em Porto Alegre. Então, essa distância, para mim, não afetou em nada. A gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente se falava via WhatsApp, ou eu ligava para ela, ou ela me ligava, ou via e-mail quando eu achava que tinha necessidade de ficar registrado no e-mail. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso? É muito, muito importante, na hora que vocês decidirem casar num cruzeiro, vocês escolherem uma agente de viagens que seja boa, que vocês consigam ter uma fácil comunicação e que ela consiga entender o que vocês estão procurando para conseguir entregar esse trabalho para vocês. E é por isso que eu, de olhos fechados, indico a Larissa. Antes de fazer os convites, fizemos um site, né, de casamento, onde tinha todos os detalhes. Como era um casamento um pouco diferente, a gente precisou fazer o site e colocar todos os detalhes no site. Então a Larissa nos passou todos os detalhes do cruzeiro, deixamos o contato dela também no site, colocamos história dos noivos, fotos, quem seriam os nossos padrinhos, como seria a vestimenta do casamento, como funcionaria cada dia. Todos os detalhes estavam no site. O que eu não me arrependo de ter feito o site, faria de novo, né? Se casasse de novo, ou se fizesse uma renovação de votos, né? Por que não? E, enfim, daí a gente fez no site icasei.com. Tu tem que pagar esse site, daí tem alguns planos lá disponíveis para tu escolher. A gente escolheu um que depois do fim do casamento, eles te mandam um DVD para casa. Hoje em dia eu não sei se ainda é DVD, né? Mas eles te mandam um DVD com tudo, tudo que continha no site eles mandam, inclusive os depoimentos que as pessoas os comentários que as pessoas deixam, enfim, valeu muito a pena, recomendo. Depois de entregarmos os convites, fizemos um grupo de WhatsApp e um grupo de Face para as pessoas conseguirem tirar suas dúvidas e também para aproveitar, se existiam pessoas que não se conheciam, aproveitar para se conhecer, visto que passariam 4 dias curtindo um casamento todo mundo junto, né? Criamos uma marca do nosso casamento. Nós temos um casal de padrinhos que são designers, que é o Vinícius e a Helena. E a Helena criou então essa marca que ficou assim perfeita. Ela pegou direitinho a nossa ideia. E eu sabia que ia ficar legal, mas eu não imaginava que ia ficar tão linda assim. E, enfim, essa marca a gente utilizou ela para colocar nos convites, no site, nas camisetas, nos chinelos. Bom, em todos os lugares que dava para colocar, a gente colocou ela. Então, conforme eu falei, fizemos camisetas e chinelos. As camisetas a gente pediu para os convidados embarcarem no dia com ela, o que foi maravilhoso, uma baita ideia, foi super emocionante para nós ver tanta gente com a camiseta do casamento. E é legal para as fotos e para tu conseguir ver onde está a quantidade de gente, para as filmagens também ficou muito legal. Nós tivemos uma camiseta feita pela Helena diferente, de noivinho e de noivinha, e o restante estava tudo com as suas camisetas, até a da minha e o pajem tinha as suas camisetas. Foi lindo, lindo de ver. A gente tinha convidados, então, a maior parte dos convidados eram da região sul do país ou do Uruguai, né? Então, o que a gente fez? Tivemos a ideia de colocar um ônibus para pegar o pessoal no Chuí. Aí o ônibus saiu do Chuí, pegou alguns convidados do Chuí, aí depois parou em Pelotas, pegou alguns convidados de Pelotas, parou em Porto Alegre, pegou alguns convidados em Porto Alegre, inclusive nós, e nos direcionamos até Camboriú, casamos no civil, e aí fomos até o porto de Itajaí, onde o ônibus nos deixou, e depois ele nos buscou no último dia, depois do 4º dia, né? Uma baita dica, alguns convidados foram de carro, mas vários foram no ônibus, o que foi super divertido, porque daí o casamento já começou antes. O casamento começou quando o ônibus saiu do Chuí. Quem ficou responsável por esse ônibus, pela logística, enfim, foi o meu irmão. Meu irmão teve a responsabilidade da lista, de ver o embarque e os horários. Então, caso gostem da ideia, façam, vale a pena.
mas deixe alguém responsável para vocês não precisarem ficar se preocupando com isso. Quando tu casa no cruzeiro, eles te dão um certificado que tu casou no cruzeiro. Porém, para ter validade legal, tu tem que casar no civil. Então, o nosso civil, a gente poderia ter casado em Porto Alegre, onde a gente morava, mas a gente resolveu que a gente queria casar no caminho, indo já pro cruzeiro, porque poderiam os nossos convidados também participar. Então, a gente procurou um cartório, casamos em Camboriú, e encaminhamos a documentação. Então, uma documentação a gente encaminhou para um cartório de Porto Alegre, que era necessário para ficar exposto lá, não sei quantos X dias que fica. Eu não cuidei dessa parte, quem cuidou dessa parte foi o Guto. E aí depois encaminhamos também uma documentação que precisava para o cartório de Camboriú. Marcamos o dia e hora, estava tudo prontinho, chegamos, só assinamos, casamos. O lugar que a gente casou no civil era pequenininho, então não podia entrar muita gente. Acabou entrando os nossos pais, irmãos e alguns testemunhas, né? Então entraram na salinha de casamento. E aí, quando a gente saiu, sim, tava todo mundo esperando a gente na rua, jogaram até arroz na gente, foi bem legal, não me arrependo de ter marcado no caminho. Então, outra dica que fica pra vocês, porque pelo menos as pessoas também conseguem participar e é meio tudo em conjunto, assim, a gente casou no dia que a gente embarcou no cruzeiro. Como que funciona, então, o pacote do casamento, tá? Quando tu vai na agência de viagens, tu escolhe que pacote de casamento tu quer. No meu caso, aconteceu de irem, então, bastante pessoas. A gente fechou um pacote de 15 pessoas primeiro, aí a gente teve que fechar o pacote de 25 pessoas e depois deixamos em aberto, porque o cruzeiro não tem para mais de 25 pessoas. Depois de 25 pessoas, tu paga por pessoa que tá indo a mais, tá? Nesse pacote que tu escolhe, tem alguns tipos de pacotes que tu pode escolher, aí incluem várias coisas. Então, eu vou dizer para vocês o que estava incluso, só que eu vou precisar ler, porque eu não vou lembrar de cabeça tudo que estava incluso, e vou ir dizendo para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei de cada coisinha que estava inclusa, tá? Porém, antes eu vou contar para vocês o seguinte, quando tu entra no navio, o primeiro dia que tu entra no navio, a cerimonialista já te procura, a cerimonialista do navio, para ajustar alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Primeiro que quando tu entra no navio, tu não sabe qual dia desses 4 dias vai ser o teu casamento, porque tu tem que ajustar com a cerimonialista. Então, ela nos chama para uma conversa, a gente foi para conversa com ela, escolhemos que data que a gente queria casar e qual horário. Eu queria um horário que fosse meio ali pôr do sol, então a gente escolheu o dia, a hora, né? E aí ela te diz qual vai ser a sala do casamento. Ela te apresenta algumas, te pergunta se tu tem a opção de alguma delas ou qual que tá liberada para ti. Então tá, então ela no primeiro dia que a gente entrou no navio, fizemos isso com ela. E aí depois, depois disso, o que eles fazem? Eles mandam um convite para o quarto do teu convidado, avisando que dia vai ser o casamento, que horas e qual sala. O que é top, porque senão tu precisa ficar correndo atrás do convidado dizendo, olha só, vai ser, sei lá, no sábado às 5 da tarde, na sala tal. Então não, eles enviam para o quarto de todos os convidados, eles têm numeração de todos os quartos, eles enviam pro quarto de todos os convidados uma carta convite. É bem legal isso. E isso já inclui no programa, no pacote que eu fiz. O que inclui no pacote da cerimônia, tá? No nosso estava incluso cerimônia do casamento com o capitão do cruzeiro, tá? Então, essa cerimônia do casamento, como é que funciona? Vai o capitão junto com o diretor dos cruzeiros e te casa. Ele fala um pouco, no nosso caso, ele falou um pouco sobre amor. Eu perguntei antes o que ele ia falar, sobre mais ou menos qual que era o assunto, para eu não ter surpresas na hora. Isso é um detalhe bem bom. Então, ele falou, não, geralmente eles trazem algum versinho sobre amor, falam aquela parte do casamento de... não vou lembrar, na vida, na morte, enfim. E pronto. Então, top. Buquê pra noiva. Inclui também o buquê da noiva. O que aconteceu com o meu? Eu pedi para Larissa mandar um e-mail pro cruzeiro antes, para a companhia marítima, para saber como ia ser o meu buquê. Eles falaram que não tinham como me dizer como é que ia ser meu buquê, porque eles compram a flor no dia para montar o buquê. Então eles não sabem que flor que vai ter, dependendo da cidade que eles iam parar para fazer o casamento. Então eles não tinham como me dizer. Então, o que eu fiz para eu ficar mais tranquila?
mandei fazer um buquê artificial e outro natural, ou seja, eu levei mais 2 buquês comigo e tive mais o buquê do cruzeiro. O que eu fiz? Acabei usando o buquê do cruzeiro, porque ele foi maravilhoso, eu gostei mais dos que eu tinha mandado fazer e usei o buquê do cruzeiro. Que mais inclui? Coquetel, espumante e canapés. Então, eles, na hora da cerimônia, eles distribuem para os convidados. Um bolo de casamento personalizado, o qual eu não gostei, porque era um bolo... Não era bonito, ele era gostoso, mas ele não era bonito, as cores do bolo, enfim, eu não gostei. Álbum de fotos da cerimônia, com 12 fotos, tá incluso. Decoração da cerimônia numa área privativa do cruzeiro. Então, eles fazem toda a decoração da tua cerimônia. Quando eu tive aquela conversa com o garoto sobre o casamento dele, o que aconteceu? Ele me passou algumas fotos do casamento e eu consegui ver alguns vídeos na internet sobre os casamentos da Pullman Tour. E eu não gostei muito da decoração. Por que acontece? Eu sou mais clean. Eu acho que a sala já é bonita, não precisa ficar decorando com mais coisa. Só que na hora do casamento, eu ia estar me arrumando, eu não ia estar vendo toda a parte da decoração. O que eu fiz? Pedi para uma amiga minha, que eu confio muito no gosto dela, e ela sabe mais ou menos como que é meu gosto. Então, o que essa amiga minha fez? Que é a Lid, inclusive. A Lid estava na hora da montagem da decoração, foi me ligando pro quarto ou pra cabeleireira falando, Aline, ó, estão botando tal coisa. Eu já tinha passado algumas coisas para ela que eu queria que tirassem. E ela fez toda essa parte pra mim, o que foi ótimo, porque ela pegou o jeito do que eu queria, mandou retirar um monte de coisa e acabou ficando bem clean da forma que eu gostaria que fosse, tá? Inclui um café da manhã no quarto do hotel, então eles te levam um café da manhã no outro dia. E na noite, quando tu volta da cerimônia quando tu volta depois da festa, enfim, também tem te esperando lá uma garrafa de champanhe com chocolates, bem bonita, assim, sabe? E, bom, enfim, e é isso, o que inclui, e tá aí o convite pro quarto dos convidados avisando o dia, a hora e o local do casamento. Isso tá incluso no valor que tu paga da cerimônia. Vamos falar então agora sobre os valores dos pacotes, tá? Todos esses valores que eu vou passar para vocês são os valores de 2016, então provavelmente algum valor tenha mudado. Em 2016, o pacote da cerimônia até 15 pessoas era o valor de $650. O valor do pacote até 25 pessoas era o valor de $1.100. Depois que passasse das 25 pessoas, tu pagava $15 por pessoa a mais. Então, no nosso caso, foram 25 pessoas, a gente pagou os $1.100 e depois, até chegar ao número 79, que foi o número de convidados, a gente foi pagando $15 por convidado, tá? Então, pessoal, é uma coisa muito particular. Quando vocês pensarem em casar no cruzeiro, vocês podem ter um número limitado de pessoas, porque aí vocês sabem o valor que vão gastar, ou não, ou podem deixar em aberto. Vai depender muito do bolso de vocês, de quanto vocês estão disponíveis ou o quanto vocês têm para gastar. Não tem a obrigação de... não existe uma regra. Vocês que fazem a regra de vocês conforme a realidade de cada um. Então, além do valor da cerimônia, tu tens o valor da cabine do cruzeiro. Quando eu falo cabine, é o quarto, né? Um quarto no cruzeiro para ficar esses 4 dias. Então, o que tu vai escolher? O que depende desse valor? Depende se tu vai escolher uma cabine interna, que é aquela que tu não tem visão para o mar, ou uma cabine externa com visão para o mar, ou uma cabine externa com sacada, que daí tu consegue, né, ter a sacada para o mar, ou cabine quádrupla para 4 pessoas, tripla, dupla, ou single para uma pessoa só. Então, vai depender do que tu vai escolher para tu saber o preço que tu vai pagar. Mas o valor das cabines desse cruzeiro da Pullman Tour em 2016 estava a partir de R$1.550. Esse valor ele é em reais porque tu paga para a agência de viagens, não paga no cruzeiro. Então esse valor, a partir desse valor, e aí vai aumentando dependendo a cabine que tu escolher. Lembrando que esse valor é um valor para all inclusive, ou seja, estava incluso toda a alimentação, todas as comidas, eram 5 refeições diárias, se eu não me engano, sem falar que tinha refeitório, buffet que ficava aberto todo dia, e bebidas.
alcoólica e não alcoólica. Como é que foi então a cerimônia? A cerimônia é normal, que nem uma cerimônia de casamento normal, com pajem, daminha, padrinhos, madrinhas, entrada do noivo, entrada da noiva. Depois, quem nos casou foi o comandante, então, do cruzeiro. Aí ele nos casou, falou um pouquinho ali, e aí depois disso fizemos um brinde, batemos umas fotos, conversamos um pouco, fizemos algumas brincadeiras, daí eu tive uma amiga, a minha amiga de infância, Keka, que falou um pouquinho, e aí depois disso nós fomos bater umas fotos pelo navio, enquanto os nossos convidados iam pra janta. A gente bateu as fotos no navio e fomos pra janta também. Então, faz a cerimônia, depois vai pra janta. Essa janta é o seguinte, ela é aberta com todo mundo do cruzeiro, tá? A cerimônia é fechada somente para convidados. A janta já é uma janta normal de um cruzeiro, que é para todos os meus convidados e para todas as pessoas que estão no cruzeiro. O que eu tinha combinado com a cerimonialista do cruzeiro? Bom, é aberta para todos, mas eu quero que os meus convidados fiquem todo mundo mais ou menos próximo um dos outros, para a gente conseguir manter, saber onde está cada um, conversar com as pessoas, enfim. Isso foi um problema, tá? Aliás, eu diria que foi o maior problema do meu casamento. Por que aconteceu? Enquanto a gente estava batendo as fotos, os convidados foram pra janta. Quando eu cheguei, eles não estavam nas mesas que deveriam estar. Eles tinham sido encaminhados pra mesa por quarto, enfim. Aí, eu fiquei chateada. Aí eu conversei um pouco com eles, a gente teve que conversar bastante, na verdade. Eles estavam meio relutantes, daí a gente falou que a gente tinha combinado, enfim, no fim deu tudo certo, tá? Mas foi um pouquinho desgastante essa parte, foi um pouquinho estressante, eu me estressei um pouco, mas também foi a única coisa, o único estresse, assim, de fato do casamento, né? Estresse grandão, sabe? Bom, depois da janta, nós nos deslocamos para uma festa, aí a festa era com música ao vivo, e depois dessa festa com música ao vivo, fomos para uma balada, para uma nightclub, uma balada dentro do cruzeiro. Então a gente conseguiu aproveitar bastante, consegue se divertir muito, foi super divertido, muito legal. Nossa, faria tudo de novo. Eu preferi levar a minha playlist de música, tanto para a cerimônia, tanto quanto para o pós-cerimônia, né? Eles oferecem também a playlist, mas eu preferi personalizar mais e levar as minhas músicas para o pós-cerimônia, quando fica batendo foto, trocando um papo, conversando, enfim, tocar as minhas músicas e não serem músicas que eu não saberia quais. Vocês viram que meu susto era, tipo, ter surpresas que eu não queria, então tudo que eu pensei, não, isso eu não quero, eu fui levando as coisas, tá? Aconselho a fazer isso quem quer que tenha mais personalizado. Quem não se importa, não me importa, coloque a música que quiser, eu só vou levar a música que a galera vai entrar, enfim. Tudo bem, também não tem problema, porque eles têm uma playlist de música para eles oferecerem lá. Foto e filmagem, tá? Foto e filmagem, o cruzeiro tem esse serviço de foto e filmagem, caso vocês queiram contratar do cruzeiro. Eu não me lembro exato o valor agora, mas eu acredito que tenha sido em torno de $500. Nós contratamos o serviço de foto e filmagem do cruzeiro, porém eu estava com um certo receio, porque eu não sabia quem era o fotógrafo, se batia foto legal, se não batia. Então eu pedi para um amigo meu, o Dudu bate fotos, lindas inclusive, e ele bateu umas fotos para bater umas fotos um pouquinho mais íntimas, talvez, umas fotos mais descontraídas. Ele bateu as fotos, ficaram lindas, 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 e o pessoal que fez as fotos e filmagem do cruzeiro também ficaram legais. Então assim, eu não sou uma pessoa muito chata para isso. Se é uma pessoa muito chata, que quer um teaser legal do casamento, que quer... Aí seria legal levar seu próprio fotógrafo e filmagem. Uma outra pergunta, que eu acho que é bem pra noiva, assim, Aline, e cabelo e maquiagem no cruzeiro, como é que foi? Então, era um receio meu, porque, claro, tu não faz uma prova antes, tu pode até fazer, mas no cruzeiro. Eu fiz, mas foi no cruzeiro já, né? Tu não sabe quem é a pessoa que vai te atender. Então, assim, a maquiagem eu combinei com a Keka, minha melhor amiga de infância. Ela me conhece, ela sabe cada detalhe do que eu gosto, do que eu não gosto. Nós combinamos antes e ela fez essa maquiagem pra mim. Então, ela fez a maquiagem em mim, a gente combinou antes, né? Eu mandei algumas fotos de como que eu queria, básico, nada, muita coisa, porque eu prefiro não. E foi top eu ter feito isso, por qual motivo? No meu ponto de vista.
eu tive aquele momento de tarde que eu tava ansiosa, que eu tava nervosa, e ela foi pra lá pro quarto me maquiar. Então a gente foi conversando, a gente foi batendo um papo, lembrando de algumas histórias, ela foi vendo como é que ficava a minha maquiagem. Foi leve, foi com uma energia ótima, então não me arrependo. Quando eu fizer minha renovação de votos, vai ser ela que vai me maquiar de novo. Quanto ao cabelo, daí eu fui pra cabeleireira do Cruzeiro. Era uma menina sensacional, ela me atendeu super bem. Ela fez a prova, aí ela disse: se tu não gostar, a gente tira e faz de novo. E acabou que eu gostei do penteado dela. É uma coisa, eu não sou muito chata também pra cabelo. Aliás, meu cabelo tá sempre assim. Então, inclusive quando tem festa, alguma coisa, eu não sou muito de fazer muita coisa no meu cabelo. Ela prendeu meu cabelo e ficou legal, gostei. Não lembro quanto que eu paguei, mas não lembro mesmo, mas em torno de uns $80, talvez. E a maquiagem então foi a Keka quem fez. Quem me ajudou a me vestir na hora do casamento foi a minha mãe e a minha Dinda, o que pra mim foi super especial também, porque são pessoas que são da minha vida, que estão comigo sempre e que são minhas duas mães, né? Então elas me ajudaram a me vestir, me ajudaram na reta final. Aí a Letícia, que é a minha Dinda, era uma das madrinhas do casamento, então ela se foi. Minha mãe ficou comigo, porque eu entrei com a minha mãe e com o meu irmão, e aí ela ficou comigo, me acompanhou até o fim, e até a entrada, no caso, né? Mas enfim, acho que essas seriam algumas outras dúvidas que vocês poderiam ter quanto ao casamento no Cruzeiro. Então, quando a gente vai falar de custos, então, em geral, do casamento, tá? O custo base é o que eu falei pra vocês, é a cerimônia que tem que pagar, o cruzeiro, a cabine, né, que tem que pagar, e a ida e a volta para esse cruzeiro, dependendo da cidade que for sair. O resto são detalhes, tá? Por exemplo, vestido de noiva, vestido do noivo, vestido da daminha, roupa de pajem, a boneca que a daminha levou as alianças, camisetas, chinelo, buquê de noiva, sei lá, todos esses detalhes que eu coloquei a mais são detalhes. Detalhe que cada noiva faz do seu casamento. Então, cada noivo sabem quanto que vão gastar, quanto que gostariam de gastar, até onde vai o limite. Então, depende muito de cada um. Mas o base é aquilo ali. E assim, se me perguntarem, vale a pena casar num cruzeiro, Aline? Vale, e vale muito a pena. Por qual motivo? Tu fica 4 dias com pessoas, no meu caso foram 4 dias, existem cruzeiros de mais tempo. No meu caso, 4 dias com pessoas que a gente ama, pessoas da família, com amigos, que tu fica aproveitando, curtindo, então tu curte mais tempo, tu tá mais tempo com esses teus convidados, não é apenas uma noite. Tu consegue viver mais esse casamento, no meu ponto de vista, tu consegue viver mais esse casamento, tu consegue aproveitar mais. Para nós foi sensacional, cada vez que a gente pensa que a gente teve 79 pessoas no nosso casamento, aproveitando conosco 4 dias, gente, que nem eu falei pra vocês, indescritível, vale muito a pena. Tu não gasta tanto quanto tu gastaria por apenas uma noite. Tem que fazer a balança, né? Enfim, espero que tenham gostado do meu vídeo. Espero que eu tenha conseguido tirar bastante dúvidas das pessoas que estão pensando em casar num cruzeiro. Caso não tenha conseguido, por favor, podem me procurar. Me procurem aqui no YouTube ou no próprio Instagram. Tá, vai estar aí tudo por aí, vai estar no Instagram. Me deem like, se inscrevam no meu canal para ver os próximos vídeos. E é isso aí, todo o amor do mundo para nós. Obrigada por terem me assistido. Até logo!